E você deve fazer todo um exercício de oração, respiração, apaziguamento, né? Isso é próprio da iconografia. O exicasmo é uma oração constante que é feita pelo iconógrafo para que ele se coloque numa situação de instrumento de Deus, né? Então o iconógrafo não cultua o seu próprio ego, ele está a serviço de Deus para fazer um ícone. O importante para um iconógrafo é representar os santos, né? Nossa Senhora, Jesus, de maneira digna, sem cultuar o seu próprio ego. É um grande aprendizado, é um caminho de conversão, um caminho de aprendizado espiritual. Deve-se lembrar que os iconógrafos resistiram bravamente a várias invasões e que eles trouxeram essas imagens até os nossos dias a custo de muitos sacrifícios. Os movimentos iconoclastas nas diversas épocas acabaram dizimando alguns iconógrafos, né? Muitos foram mártires da igreja, sobretudo na ortodoxia, que foi quem conservou a iconografia. Então eles sofreram ataques de bárbaros, de outras culturas, e resistiram bravamente em direção, né, para trazer essas obras até nós, né? Então, o movimento de iconoclasmo é tão frequente quanto a iconografia, ou seja, a destruição das imagens é algo muito evidente, né, nas mais diversas épocas. E nós, iconógrafos, aqueles que são os verdadeiros iconógrafos, né, e esses são os monges, né, que vivem em oração, que vivem em jejum. Os monges do Monte Athos fazem 74 dias de jejum por ano. Eles vivem em oração e em silêncio. Esses são verdadeiros iconógrafos. Então, às vezes você coloca uma leve tonalidade, isso é a pintura em têmpera, é você conseguir criar sutilezas, caminhar em direção a tonalidades, não é? Mas sempre com muita sutileza, com muita leveza. Não é uma pintura sentimental. Na iconografia a gente não trabalha o sentimentalismo, existe uma nobreza na figura iconográfica. É diferente, o olhar não é um olhar sentimentalista, é um olhar que vai em direção à luz, não é? E não há uma característica psicológica, é uma pintura não carnal, ela não tem a sensualidade carnal, ela é espiritualizada, por isso as linhas são alongadas, frequentemente você vê linhas alongadas na iconografia. Então, sempre olhar o seu modelo e escolher o pincel, escolher o aglutinante. O olho do ícone é um capítulo à parte que a gente precisa estudar também, porque ele é todo especial. O olho do ícone ele tem uma geometria especial que vocês vão poder estudar através desse curso online. Para ser um iconógrafo não basta ser um pintor hábil. Existe toda uma teologia dentro da iconografia que é utilizada durante o fazer o ícone, não é? Então, os verdadeiros iconógrafos geralmente eles vivem em oração, eles têm toda uma conduta que é uma conduta espiritual chamada de exicasmo, que é o apaziguamento das paixões, não é? É uma arte que ensina muito sobre o mundo espiritual, por causa da conduta e da postura mesmo dos iconógrafos. Além do vasto conteúdo de teologia da imagem, né, contido na iconografia.